Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião hoje. Nós estamos continuando o Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4 e o item 6. A partir do item 6. Então, nossa Malvina vai fazer o Evangelho para nós hoje, né, Malvina? Então, É isso mesmo. Então, tá. Então, boa noite a todos e vamos começar na leitura do Evangelho de hoje. Item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente mais acima reproduzidas, itens 1, 2, 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras, longe disso. Ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Item 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovara um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma destinação positiva entre o espírito e o corpo.
O que é nascido da carne, ou é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou dá a alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será. Será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. 11. Se o princípio da encarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva, desde o tempo de João Batista até o presente. O reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão, a violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houver querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito ainda: vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seria uma negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele, tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida,
Espero que chegue a minha mutação. Jó 14, 10 e 14. Tradução de La Maistre de Sassi. Sassi ou Sassi, não sei. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Idem. Tradução protestante de Ostevard. Quando o homem está morto, vive sempre acabando os dias da minha existência terrestre. Esperei, portanto, a ela, voltarei de novo. Idem, versão da Igreja Grega. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, e que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando as ideias da minha existência terrena, esperarei, portanto, a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre, isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, resigna-se, na versão grega. Esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, portanto, a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quando? Quanto a esse ponto, bem, como em relação a muitos outros, a essa autoridade do ponto de vista religioso se adita ao ponto de vista filosófico e das provas que reúne da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como contradição inerente à humanidade. Numa palavra, como de lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta.
Sem o princípio da existência da alma e da pluralidade das existências, são inteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho razão, porque um dado lugar a tão contraditórias interpretações, está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Continua, Márcia. Não, nós já vamos entrar em outro tópico, né? Aqui é interessante, né? Principalmente nesse item 17, esse último que você leu, em que tem uma informação bem preciosa aqui para nós, né? Que ele diz o seguinte: quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como necessidade absoluta. O que isso significa? Para que nós possamos Está falhando, você não está falando. inúmeras questões, né? Mas também sim, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Então, isso significa que a reencarnação é uma lei biológica, mas que nós ainda, a ciência da biologia, né, ainda não conseguiu observar essa lei, mas é uma lei biológica. Ela faz parte do processo da destruição e da recomposição dos corpos, não é? Então, como lei biológica, ela deve ter, com certeza, ela deve ter as suas condições, ela tem as suas, vamos dizer assim, quando nós falamos da lei da gravidade, por exemplo, que a gente também não conhecia, nós fomos descobrindo vários fatores ali na lei da gravidade, e também, inclusive, locais onde não tem a lei da gravidade, fomos descobrindo muitas coisas. Pudemos também estabelecer peso, né, estabelecer medidas. E quando nós conseguirmos desvendar essa lei biológica, nós vamos, então, entender muitas coisas. Por exemplo, né, uma delas, que a observação já nos está permitindo perceber, que ocorre a desencarnação. E se a reencarnação, quanto mais rápido ocorrer o retorno à vida corporal, mais fácil é para o princípio inteligente lembrar da vida passada. Então, isso parece que é uma coisa, né, que é inerente ali. Quanto mais tempo demande isso, a memória dele fica mais difícil para ele recordar. Nas pesquisas que se fizeram das pessoas que se recordavam com muita nitidez da vida anterior, né? Então, era interessante, a desencarnação na vida passada não tinha acontecido há muito tempo. Também o fato de que ocorre a desencarnação, o espírito vai para a erraticidade, vai para outra dimensão, né, num corpo sutil, porém de matéria também, e depois de um período que ele lá está, começa a acontecer um fenômeno parecido com o fenômeno da morte aqui, né? Começa a ir perdendo as energias do mundo espiritual
E então ele percebe que alguma força, né, o está encaminhando para a reencarnação. Então, algumas coisas dentro dessa lei nós vamos descobrindo, né? Algumas vão sendo reveladas. Vai ser muito interessante, né, quando a ciência tiver desvendado tudo isso para nós, né? Então, ele diz também, do ponto de vista filosófico, seria absurdo não colocar a reencarnação no processo aí da evolução dos seres, né? Então, ela se encaixa dentro da filosofia, ela se encaixa do ponto de vista religioso, ela explica muitas questões, né? E está na Bíblia, está aí, né? Nós lemos, está tudo aí. Então, Malvina, você pode fazer a nossa oração? Sim, Márcia. Então tá. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais um dia vivido, por mais um dia que estamos estudando, junto com os nossos companheiros da doutrina. Jesus, nesse instante eu te peço muita luz para todos nós, que possamos, Jesus, contar com o seu amor e com a sua presença pelos nossos irmãos que estão desencarnando de acidentes, de enchentes, tantas coisas acontecendo, Senhor. Também a guerra, que está matando muitas pessoas. Leva, Senhor, o consolo àqueles que estão ficando, ampara cada um, para que possa suportar neste momento as arguras de cada um em seu coração, Senhor. Peço, Jesus, por todos aqueles que estão nos hospitais neste momento, leva, Senhor, a saúde, a cura a todos esses, e que eles possam retornar ao seu lar. Peço também pelos médicos, que não é fácil a vida deles, nesses tratamentos das pessoas, os enfermeiros, as pessoas que fazem a limpeza. Leva, Senhor, força e fortaleza cada um para cumprirem suas obrigações como é necessário. Jesus, ilumina nossos lares, nossos familiares, nossos amigos. Derrama, Senhor, bênção em nós, fortaleça o nosso coração e o nosso aprendizado cada dia, para que possamos, Senhor, nos melhorar. Esteja Jesus conosco, nos orientando, nos amparando, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. De nada, obrigada eu. Então, nós vamos continuar hoje, segunda-feira, nosso estudo do livro Céu e Inferno. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 7, da primeira parte, já no item 32, 32º. Estamos falando das penas futuras, né, do Espiritismo, e que penas são essas, né? É o que aguarda os espíritos que fizeram mal, que se comprazem no mal, né? E será que esses espíritos ficarão eternamente confinados ali no mal? Vão sofrer eternamente? Já vimos que não, né? Então, aí vem algumas questões aqui, até do ponto de vista da filosofia, né? Uns raciocínios que Kardec procura elucidar para nós. Então,
32º. Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Porque tem muita gente que pergunta isso, não era melhor todo mundo já ter sido criado perfeito, né? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo. E se não o fez, é que, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Então, eu ouvi um palestrante uma vez falar assim, Deus criou os homens simples e ignorantes, assim, porque ele quis, né? Porque Deus quis. E aí nós vamos discutir a vontade de Deus, né? Então tá bem aqui, ó, Kardec fala isso mesmo. E se não o fez, é que em sua sabedoria quis. Ele quis que o progresso constituísse uma lei para todos. Então Deus achou que assim era melhor, né? Aí nós vamos lá querer discutir com Deus, né? Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Então, isso está colocado, né? Nós somos imperfeitos, estamos sujeitos às vicissitudes da vida, às surpresas que... Como vai, Ivone? Boa noite. Estamos sujeitos a essas vicissitudes que são mais ou menos penosas, né? E muitas vezes também. Boa noite, Ivone. Boa noite. Bem-vinda. E muitas vezes também, né? Tanta surpresa que a gente tem todos os dias. Então, isso é um fato. É assim que a vida está posta para nós. Então, aí, o que os espíritos dizem, né? É, pois, que o fato existe, devemos aceitar. Então, se a nossa vida é assim, nós temos que aceitar. Inferir dele que Deus não é bom e nem justo fora insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho ou que jamais pudessem atingir. Então, isso seria injusto. A criação de seres angélicos, já sem ter que fazer nenhum esforço para, por exemplo, em vez de andar, volitar com asa, né? Não precisa comer, não precisa trabalhar, nada. Tem total e absoluto controle sobre as leis da natureza, modifica os fluidos à vontade. Já pensou? Já nascer assim, uns, e outros igual a nós. Então, isso sim seria injusto, né? E é o que, por exemplo, algumas doutrinas pregam, né? Que tem os anjos que foram criados anjos, tem outros nós. Então, isso aí, se você não inclui a reencarnação e a lei do progresso, você não vai conseguir entender. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside à criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim
tem passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida, livre-arbítrio, né? O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Tanta verdade que a felicidade ela é um produto. Oi, Eliseu, boa noite, tudo bem? Tanto é verdade, né, que a felicidade ela é um subproduto do trabalho realizado, que quando nós conseguimos concluir alguma tarefa com êxito, que nós vemos aquilo acontecer, nós sentimos um grande prazer, né, uma sensação de grande alegria. Então, a felicidade é esse subproduto do nosso trabalho, né? É o prêmio. Então, a pessoa não vai se sentir feliz. Deixa eu tirar esse som aqui do Brasil. A felicidade, ela não vem assim, ela vem sempre a reboque dos nossos movimentos. Nós precisamos, tudo no universo se movimenta, né? Então, é isso. Todos. Então, diz assim, ó, Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito. Estou tentando desativar o som do Eliseu, agora eu consegui. Para que cada qual tivesse seu mérito, né? Então, é igual assim, né? Eu sempre dou esse exemplo da dona de casa, né? Nós que todas aqui somos dona de casa. Quando a gente tem uma tarefa para fazer, tá lá e a gente consegue concluir, tem que dobrar a roupa. Aí, às vezes dá aquela preguiça, né? Dobrar a roupa, aí daí você vai, dobra a roupa, e depois você sente, parece que endorfinas, né, caem no seu organismo, dá uma sensação de bem-estar. Então, só por aí a gente vai tendo nessa noção do que isso significa, né? Então, quando nós tomamos coragem, vamos, hoje tem que arrumar as gavetas, né? Tá lá, a gaveta tudo bagunçada. Aí quando a gente consegue botar em ordem, nós também sentimos um prazer, né? Uma sensação de grande prazer. E isso vale para tudo, né? Então, imagina quando, às vezes a gente termina, às vezes, hoje eu vou cuidar do meu jardim. Aí nos enchemos de ânimo, vamos para lá, aí conseguimos. Chega no final do dia, você está exausta, super cansada, mas aí tu olha, sente imensa alegria. Então, imagina nós nos enchemos de ânimo e começarmos a cumprir a nossa missão na Terra, né? Nossa missão essencial. Conseguimos visualizar o que nós viemos fazer aqui e vamos, então, trabalhando todos os dias, como hoje disse a Rosalva, né? Esperar o que cada dia nos reserva e, nesse dia, cumprir tudo que aparece, aceitar também aquilo que nós não temos controle, não é? Então, tudo isso são coisas que vão nos dando alegria e felicidade, cumprimento da missão, né? Trabalho, então, é subproduto, a felicidade
É isso. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe recompensa. Então, é isso aí, né? Está lá o nosso jardim para a gente dar uma geral nele. Se a gente vai começar meio-dia, primeiro que vai ser bem mais custoso, né? Bem mais cansativo. Mas se a gente começa bem cedo, quando chega meio-dia só apenas, a gente dá uma parada, uma descansada, né? Porque ainda tem tempo. O duro é igual nós estamos agora, né? Eu sempre falo assim. Nós fomos tão indolentes nas vidas passadas, né? Cristãos tão preguiçosos mesmo, que agora nós temos que viver numa vida só várias vidas. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a gente não vive uma vida só, uma experiência só na encarnação. Antigamente, né, a gente ouve falar, a mulher ela era mãe, né, tal, cuidava da casa, dos filhos, era aquilo, basicamente, né? As pessoas viviam no campo, tinha aquela vida simples, tal, capinava, tal. Hoje, com todo esse, parece que nós deixamos muitas coisas pendentes, então hoje nós temos que ser mãe, nós temos que ser trabalhar fora, temos que aprender vários ofícios, temos que ser religioso também. Quando você era religioso, era só religioso, não é? Irmã de caridade, ia para o convento, uma vida inteirinha, aquela experiência. Hoje nós temos que ser religioso, nós temos que ser dona de casa, nós temos que cuidar de filho, de neto, de nora e de marido e de não sei o quê, né? E tantas coisas profissionais, e isso, aquilo, outro. São muitas vidas, numa só. Por que será, né? Porque nós, é igual cuidar do jardim, se tivesse levantado cedo, tinha problema. Agora, imagina a gente começar o trabalho lá na última hora, né? Trabalhador da última hora que nós somos. Não é isso? Então, tem que fazer um monte de coisa mesmo, né? O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo, não é? O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro, porque se fosse um determinismo, né, igual eu sempre falo, o pessoal que pensa que Judas estava determinado, havia aquilo ali para ele lá e trair Jesus, beijar Jesus, tudo. Não, ele não estava, assim como Pilatos também poderia ter tido outra atitude, né? Não existe esse determinismo. O homem ele não é impelido fatalmente, porque senão daí ele também não teria responsabilidade nenhuma, né? 33. Vocês podem ir falando aí, quem quiser, tá bom? Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses três princípios. Então, nós temos o nosso Código Penal, né, aqui no Brasil, que tem centenas de artigos, e aí os espíritos vêm e resumem para nós o Código Penal da nossa vida lá na frente, né? Então, primeiro princípio,
O sofrimento é inerente à imperfeição. O ser é imperfeito, ele vai sofrer, porque o sofrimento aqui, ele está falando do sofrimento que decorre do trabalho que nós precisamos realizar sobre nós mesmos para irmos nos aperfeiçoando. Então, a pessoa que quer ganhar músculo, que vai para a academia, ela vai lá, ela sofre, né? Mas é um sofrimento que tem a sua recompensa. Não é um sofrimento moral, certo? O problema é aquele sofrimento que decorre da nossa negligência, da nossa imprudência, da nossa incúria, porque esse sofrimento, ele vem carregado com a consciência de culpa. Então, o que mais dói na pessoa é ela está passando por algo que ela tem que fazer e aquilo vai dar um desgaste nela. Ela está passando por aquilo e ela poderia não estar passando. Então, é a sensação de culpa. Então, isso torna o sofrimento muito grande, né? Aquela sensação de fracasso, né? Então, segundo princípio, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo, para cada falta ou cada indivíduo. Então, vejamos aí, né, essa imperfeição que decorre da nossa imprevidência, vamos dizer assim, né? Então, se nós nos excedemos na comida, se nos excedemos no trabalho, por exemplo, há pessoas que são viciadas no trabalho, né? Essas pessoas, peraí, só um minutinho, meus amores, minutinho, que eu vou ajeitar que acho que soltou aqui. Não. Pronto, reconectei. Então, o que acontece, né? Tem pessoas que viciam tanto no trabalho porque o movimento, a ação, ela gera... Ixi, deu uma travada. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Acho que estão, né? Estou ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Então, tá bom. É que aqui parece que trava às vezes. Então, o que ocorre, né? Quando nós estamos trabalhando, fazendo alguma coisa, nós vamos gerando determinados hormônios em nós, né? A gente que estuda mediunidade, nós sabemos disso, não é? E as nossas células, elas vão adquirindo uma espécie de um atavismo que chama, que significa quando nós começamos a produzir muitas substâncias e que decorre de determinado comportamento, um enorme esforço de trabalho, que você vai para a empresa e fica, e naquela coisa toda, aquilo gera, aquele estresse gera depois, no organismo, por um mecanismo de compensação, ele gera a produção de endorfinas, que trazem prazer, né?
Só que aí, o que as nossas células vão entender? Que ela precisa sempre daquele ritmo para sentir aquele prazer, né? Começa a ficar uma coisa atávica, nós vamos ficando viciados naquele tipo de prazer. Por isso que é muito necessário que nós tenhamos uma diversidade de atividades, que nós venhamos a transitar na ciência, na filosofia, na religião, né? O espiritismo são esses 3 vórtices, para que nós não fiquemos só numa vertente. Então, há pessoas que, quando chega o período da aposentadoria, que se aposentam, eles ficam doentes, eles adoecem, porque não conseguiram encontrar outras maneiras de realizar o que nós chamamos, né, realização de valores. Para eles, os valores são só esse mesmo, né, valor do trabalho, levantar cedo para o trabalho, e quando, por alguma razão, às vezes, tem pessoas que não conseguem se aposentar, não conseguem, né, para fazer outras coisas. E aí deixa a família de lado, deixa, às vezes, a religião de lado, não busca crescer na filosofia, por exemplo, que é buscar raciocínios mais transcendentes, né? Não consegue, ele fica ali naquilo. E aí, com isso, ele não faz o seu trabalho interior, por mais que pareça que ele faz, ele não faz. Então, numa outra encarnação, provavelmente essa pessoa pode vir com a privação da possibilidade de trabalhar, para que ela possa fazer o trabalho interno que ela não fez. Ou, às vezes, na mesma encarnação, aquelas pessoas que nunca encontravam tempo para fazer o seu trabalho interno, né, que é esse, que envolve as nossas relações com tudo e com todos, com a criação. Nós temos que nos relacionar. Então, quando chega ao final, aquelas pessoas que às vezes ficam acamadas por muito tempo, né, ficam presas, em si mesmadas, não é? Tem a ver com isso. Elas estão tendo que fazer esse trabalho interno que não fizeram durante toda a vida, né? E aí também essa questão, né? Que a moléstia, né, pune os excessos. Tem um livro chamado Perante Jesus, que é do Emmanuel, e ele tem um texto que se chama Remuneração Espiritual. Nesse texto, então, remuneração espiritual, né? Ele fala do nosso trabalho amoedado, desse trabalho que nós fazemos, normalmente, as nossas profissões, e que nós somos remunerados por isso. Mas que quando nós, além desse trabalho, fazemos um trabalho que tem a função de servir ao outro, quando nós trabalhamos pela comunidade, enfim, o trabalho voluntário, ou mesmo que seja dentro do nosso trabalho, mas quando nós avançamos, mas com o desejo de servir, então ele diz que no começo nós podemos fazer essas atividades, e é natural que assim seja, isso é custoso, nós temos que nos esforçar para fazer, não é? Por exemplo, nós criamos uma atividade nova, né? Alguma atividade nova na casa espírita, ou nós mesmos resolvemos fazer alguma coisa diferente, e então isso vai exigir um grande esforço da nossa parte, às vezes, eu vou começar agora a ter uma rotina de visitar famílias, de visitar pessoas doentes, enfim, qualquer atividade que nós venhamos a fazer, no começo, a gente faz assim, forçando um pouco. Aí ele diz que quando nós fazemos uma virada, quando esse trabalho
se transformar em prazer, prazer de servir. Lembra que eu falei igualzinho a pessoa que está trabalhando lá no seu escritório, ela sente aquela produção de endorfina, né? Um prazer de estar trabalhando e fazendo e tal. Também servir, né, ao outro, em algum momento se transforma num prazer, prazer de servir. Então, quando nós atingimos esse patamar em que sentimos falta do trabalho, acordamos assim felizes, porque hoje vamos ter o trabalho no bem, aí acontece uma coisa conosco, né? Ele diz que essa sensação, ela é como uma vacina, ela nos imuniza dos dois vilões do espírito, que são a aventura e o tédio. Então, igual está aqui, né? No segundo princípio das penas, né? Os excessos, o que são os excessos? São as aventuras, nós vamos nos aventurar. Tem pessoas que precisam estar viajando sempre de férias, outros precisam de esportes radicais, né? Então, são aventuras, você vai se aventurar uma coisa totalmente desnecessária, inútil, não precisa daquilo. Então, isso é um vilão da alma, porque isso também vicia. Tem pessoas viciadas em estar sempre saindo, né? Claro que de vez em quando a gente quer uma distração, né? Mas não se aventurar. Então, esse trabalho no bem nos imuniza contra a aventura, porque a gente vai acabar vendo que nós não temos esse tempo todo, né? E então, e a outra coisa que também nos imuniza é do tédio, porque tem aquele que não se aventura em nada e que fica em casa, na frente da TV, fica ali sem fazer nada, né? É exatamente aquela pessoa que trabalhou muito na sua vida profissional e depois ele não aprendeu a fazer mais nada, né? Não conseguiu realizar outros valores e aí ele entra no tédio. Tudo isso gera doença, né? Então, aí, o terceiro princípio, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, a vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, da mesma maneira que nós construímos as nossas punições lá na frente, nós também podemos assegurar a nossa felicidade, né? Através da nossa vontade. E aí nós vamos lembrar que a vontade é uma força muito poderosa, mesmo, mas que, para que ela se movimente numa direção ou em outra, nós precisamos ter interesse nisso. E quando... Então, aquela história, né? Nós evoluímos pelo conhecimento ou pelo sofrimento. O que é que impulsiona a vontade? Faz a vontade se movimentar em determinada direção, né? Então, o desejo de sair da situação atual, né? De conhecer coisas novas, que é a trajetória de Jesus, né? Isso então, não, eu quero aprender, então, meu interesse é aprender, o meu interesse é me melhorar, eu desejo isso para mim, por quê? Porque eu já vi que fulano enveredou por um atalho, fulano não sei o que, não foi bom, então eu não quero passar por isso. Eu aprendi com a experiência do outro, né? Isso é uma coisa. Mas, quando nós não aprendemos pelo conhecimento, seja o nosso, seja do outro, que já passou por aquilo, já veio nos contar, né? Não vê o André Luiz, ele não vem nos contar tanta coisa do mundo espiritual? O Emmanuel também? Por que nós não vamos acreditar, né?
Então, a outra possibilidade de que vai ser o aguilhão da nossa vontade é o sofrimento. Então, aí não tem jeito. A hora que o sofrimento vem, a gente se movimenta, né? Então, aí ele finaliza aqui, ó, cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina, né? Cada um segundo as suas obras. Então, finalizamos. Hoje eu estava com a estou com a voz meio mais rouca que o normal. Espero que tenha dado para a gente, pelo menos, se entender, né? Espero que a gravação também tenha saído boa. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Se ninguém tem nada a falar, nós vamos encerrando. Vou pedir, deixa eu ver para quem fazer a nossa oração. Jonas, está ouvindo, filho?